Olá, eu sou o Lucas Stanislau e esse é o BDF Entrevista. Em 1932, a oligarquia paulista se insurgiu contra Getúlio Vargas. No 9 de julho, a população pegou em armas para defender a liberdade contra a tirania. Será? O que está na raiz desse episódio histórico e dessas contradições do momento? A gente recebe hoje a historiadora Juliana Luporini de Souza, que é quem pode melhor responder essas questões para a gente. Juliana, bem-vinda ao BDF Entrevista, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, é uma grande satisfação. Tudo bem, Juliana, você que lançou em 2024 esse trabalho que é sua dissertação de mestrado, né? Isso. O Revolução e Contra-Revolução, a Burguesia Industrial Paulista e o Governo Vargas, 1930-1932. E esse, Juliana, é um dos trabalhos que, junto com outras obras aí recentes, vem trabalhando a Revolução Constitucionalista de 32, né, na chave, na perspectiva de uma reação conservadora, de uma contra-revolução. Te pergunto, já a primeira pergunta, por quê? Por que trabalhar 32 com uma contra-revolução, um movimento contra-revolucionário? Tá. Então, Lucas, eu acho que para a gente entender a contra-revolução de 32, ou para alguns que chamam de Revolução de 32, a gente tem que entender outra coisa que é a Revolução de 30. Certo. A Revolução de 30 foi um levante armado, né, um golpe de Estado para alguns, que derrubou a República Oligárquica, que quem hegemonizava na época era a hegemonia paulista da elite cafeira. Uhum. Né? Através da Aliança Liberal, que Getúlio Vargas, grupos de políticos dissidentes dessa hegemonia paulista, aliado aos tenentes, que eu acho que depois a gente pode explicar um pouco melhor a figura desses tenentes, derrubam essa república oligárquica e começa a fazer certas transformações no Estado brasileiro, né? Então, se antes existia o federalismo e os problemas políticos regionais eram questões mais dos estados, com o governo Vargas existe uma tentativa de centralização, né? Isso também se mostra, por exemplo, nas relações entre capital e trabalho. Se antes a gente tem aquela famosa frase, né, do Washington Luiz, que a questão social é questão de polícia. Caso de polícia. A gente vai ter agora o governo Vargas, Getúlio Vargas e a criação do Ministério do Trabalho para tentar harmonizar as relações entre os operários, principalmente os operários fabris, e os patrões, né, os donos das empresas. Esses fatores, e aliados a outros fatores como a perda econômica dessa elite agroexportadora que dominava então o cenário político de até então, faz com que haja cada vez mais manifestações de insatisfação com esse governo Vargas. E se começa a uma tentativa de chamar uma Constituição, né, uma pressão por uma nova Constituição, que possa tentar restabelecer essa hegemonia perdida. Porque naquele momento ainda era considerado um governo provisório, né? Exato. No início da Revolução de 30 era um governo provisório ali meio que supraconstitucional, governando por decretos. Exato, né? Exato. É fechado o Congresso, os representantes dos estados são nomeados pelo próprio governo, pelo Getúlio Vargas, e daí em São Paulo tem inclusive uma questão bastante interessante, que é a nomeação do João Alberto, Sim. que vai ser um interventor, só que ele não vai ser um interventor paulista. Sim. Ele é um interventor pernambucano. Isso desagrada muito essa elite agroexportadora, muito apegada ao regionalismo, né? Não só a elite agroexportadora, mas assim, a burguesia industrial, né? Os importadores, toda essa elite mesmo de São Paulo, né? Claro. Isso desagrada essa elite porque ela tem raízes, né, tem apego muito regional, né, da ideia de ser São Paulo, do que é ser paulista. E também tem o fato que João Alberto ele se aproxima do movimento operário, até porque o irmão dele era do Partido Comunista. Ele também legaliza o Partido Comunista em São Paulo. Então essas políticas, né, essas tentativas de aproximação do João Alberto acabam irritando essas classes possuidoras de São Paulo, claro. né? Juliana, agora, se a gente considera esse movimento de 32 como um movimento contra-revolucionário, dá para dizer que ele era restaurador? Ou seja, quais pilares dessa república oligárquica
o movimento paulista de 32 queria restaurar? Era a hegemonia política ou havia também alguma ameaça econômica em pauta trazida pelo movimento revolucionário de 30 que os paulistas queriam preservar, conservar ou restaurar da República Velha, né, da República Oligárquica? Então, essa é uma questão bastante interessante, Lucas, porque, primeiro, né, mesmo antes do fim da República Oligárquica, a gente está vivendo um declínio, né, da produção cafeeira, que certo. É basicamente o que domina, o que representa as exportações do Brasil, né? Então, a gente já tem crises de superprodução já na década de 10, na década de 20, a gente vai ter a crise de 29, que vai abalar completamente, né, esse setor agroexportador. E a gente tem uma mudança, né, na dinâmica da divisão internacional do trabalho. Então, esses países subdesenvolvidos, como Brasil, Argentina, México, né, começa a pensar numa saída através de uma possibilidade de se pensar num projeto mais industrial, né, do desenvolvimento industrial do Brasil. E é nesse caminho, inclusive, que essa burguesia industrial surge, né? Então, se existe uma ideia de uma restauração, e eu acho que faz sentido, quando a gente pensa na restauração, voltar para os valores da Constituinte de 1891, né? A gente também tem um entendimento, pelo menos por parte dessa classe dominante, que existe uma tentativa, deve-se existir uma tentativa de industrializar o país. E é engraçado, porque o governo Vargas realmente vai querer e vai tomar esse projeto para si, diferentemente da elite agroexportadora que está no poder até então, né? O governo republicano ele pode ser colocado como o espelho dele é essa elite agroexportadora, que está em maus lençóis, do ponto de vista econômico. E não é uma coisa que dá para se resolver através de política só. A gente está falando de um cenário global, de uma crise que afeta os outros países, né? Afeta o mercado global. Então, eu acho que é uma das coisas que eu tento mostrar no meu livro, né? É que, mesmo assim, a burguesia industrial paulista, né? Ela sabendo que o governo Vargas pode ter uma possibilidade de se criar um projeto industrialista, que é uma coisa que não está dada no governo anterior, mesmo assim ela assume, né, essa dianteira de querer voltar para uma restauração, como você bem disse, né? Voltar para um pacto federativo, né? Ou seja, para uma constituição onde o liberalismo surge como principal representante dessas ideias desse período, né? O Estado não deve intervir tanto na economia, o Estado deve só amparar através das demandas das classes possuidoras, né? E o governo provisório vai meio que por uma linha diferente, ele tem objetivos próprios, né? Claro, claro. Não, e é interessante no teu trabalho a questão de fundo que perpassa, como a gente dizia até minutos antes de começar a entrevista aqui, não é apenas um relato episódico ou uma análise do movimento 32, mas também tem uma questão de fundo que é da formação da burguesia brasileira, né? Não só paulista, mas também informa muito a burguesia brasileira, que se assusta e apela para o golpismo sempre quando direitos estão sendo ampliados, né? Esses saltos modernizadores do Brasil, que, enfim, podemos até discutir se são conservadores ou não, mas que quando ampliam direitos da camada dos operários, da camada popular brasileira, se assustam e apelam para o golpismo, né? Teve muito disso também em 32, né? Exato. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante para a gente analisar. Até porque, se a gente for ver os dados, entre 31 e 32, a gente tem um ascenso das greves, né? Então, a gente está vivendo um período de modificações muito importantes, inclusive nessa relação entre capital e trabalho. O governo Vargas, mas mesmo... E quando eu falo isso, é importante, eu acho que deixar claro, né? Que o governo de Vargas, principalmente nesse período do governo provisório, não é um governo popular, né? Enfim, ele tem os interesses próprios dele, né? É uma disputa de poder, uma disputa de hegemonia que está ocorrendo ali. Mas, de fato, eu acho que o que acontece é que existe uma tentativa de entender que esses operários fabris, que essa classe operária e que essas camadas, né, camada baixa, o que a gente chama de camadas médias, né, elas estão no cenário político e elas precisam ser representadas. Claro. Que é uma ideia que não tem anteriormente. E daí, nesse momento, obviamente, é uma boa conjuntura para as pessoas se mobilizarem. Então, a gente tem o avanço de greves, mas também a gente tem
o avanço de direitos. A gente tem o estabelecimento, antes inclusive do governo provisório, né, da lei dos menores, Sim. que é de estabelecer o fim do trabalho de crianças nas fábricas, e as leis de férias, que é 1925. Né? Então são grandes conquistas para a classe operária que percebem que existe uma possibilidade de negociar, né, de convocar e de colocar seus direitos. Isso, para a burguesia industrial paulista, é inconcebível. E eu acho que é mais do que simplesmente, agora eles vão ter direitos, mas o Estado está entrando nas fábricas. O Estado está querendo mediar uma relação que deveria ser uma mediação só entre patrões e operários. Claro, né? claro. E ninguém está falando que é um Estado revolucionário comunista, né? Não. De colocar o proletariado no comando das fábricas. É simplesmente uma mediação da disputa capital-trabalho, e isso assusta a burguesia. Juliana, vamos investigar um pouco mais a formação também. Quem eram esses atores, né, da burguesia paulista em 32? Lendo seu livro, assim, vários sobrenomes conhecidos aqui de São Paulo, mas também acaba aqui do Brasil. Matarazzo, Simonsen, Jafé, todos eles estavam ali na Ciesp, que depois acabou virando a Fiesp, né? Isso. Conta pra gente um pouco qual era o perfil dessa burguesia paulista, quem eram essas figuras que estavam ali, e qual é a importância do Ciesp e da Fiesp nesse momento histórico em 32? Tá, legal. Bom, fazendo uma análise, né, eu peguei e também, através da documentação da Ciesp e da Fiesp, eu tentei analisar da onde que vêm esses empresários, né? E traçar uma genealogia mesmo, né? E uma coisa interessante é que não é uma camada, não é uma classe homogênea. Então, parte dos empresários são imigrantes ou filhos de imigrantes, então vêm de outros países. E daí a gente tem uma burguesia, né, parte de empresários mais autóctones, que daí são ligados, ou seja, nacionais, né? Que daí são ligados, meu pai é um senhor dono de fazendas de café, né? Ou na alta burocracia do império, e daí essa formação bastante nobre que se institui, né, nesse período da República, claro. Né? Mas aí no caso do Ciesp e Fiesp é isso, é uma grande contingente de dirigentes imigrantes. E daí qual que é a questão, né? Eu acho que eu até mobilizo nesse trabalho uma análise do Florestan Fernandes, quando ele vai falar dos imigrantes, né? Ele está falando de um pensamento, né, do imigrante que vem para o Brasil de uma maneira muito objetiva, né? Ele queria vir aqui, obviamente a gente tem... E quando eu falo disso, né, a gente não está falando de trajetórias individuais, a gente está falando do contexto, né, de uma camada, de uma classe, né? Mas existe essa ideia de você conseguir fazer o seu pecúlio, o seu dinheiro e voltar para o seu país de origem, né? Lá estão suas origens, sua família, sua cultura, né? Então, um pensamento ok, né? Mas nesse momento que ele está nesse lugar, que ele está nesse novo país, ele tenta não se envolver de uma primeira forma com política, ou ele precisa ter um pensamento muito objetivo, e racional e pragmático. E qual que é esse pensamento racional e pragmático? Vou me aliar com a burguesia, com a classe dirigente que tem poder para eu conseguir os meandros, né? De me estabelecer e conseguir fazer essa fortuna, né? Francisco Matarazzo é um exemplo clássico, né? Ele casou com a plutocracia paulista decadente, né? Então, vários desses imigrantes casaram com pessoas da elite decadente agroexportadora de São Paulo. Então, a gente vê, nesse sentido, de uma heterogeneidade nessa formação dessa burguesia industrial paulista, que faz com que eles até tenham uma dificuldade de se posicionar ideologicamente. Só que daí, em momentos de grande tensão, em 32, eles assumem um discurso, inclusive, que é exatamente igual o discurso e a posição da burguesia cafeicultora, dos importadores, dos comerciantes com dinheiro, né? Que o que une todos eles? Aversão a qualquer tipo de mobilização da classe trabalhadora que possa trazer uma democracia mais ampliada, né? Claro, claro. E eu acho que daí isso é uma constante na história do Brasil, né? E a perpetuação, a manutenção também da dependência, né? Porque tem muito essa relação contra... É uma industrialização, essa que você traz, que acaba que de alguma maneira
preserva, conserva o latifúndio e o imperialismo, né? As duas categorias, convive bem com elas, né? Não quer romper com essa dependência, né? Sim, diferentemente dos países, né? Se a gente vai falar dos países do capitalismo, né? Enfim, do início do capitalismo, a gente está pensando na Europa. Sim. No Brasil, não. Essas camadas, é claro, elas vão ter divergências pontuais. A questão do câmbio, né? A questão, vamos aumentar a taxação dos produtos importados, não? Isso é um debate extremamente importante, pra não ter né? uma concorrência desleal com produção interna, assim. Mas isso é fragmentado no momento de crise, Claro. né? E todas essas pequenas rusgas, elas acabam se diluindo, né? E daí a diluição se dá através de um inimigo comum, né? Que são as camadas populares. Claro. Agora, desse lado de cada trincheira, estavam os paulistas que com esse perfil que você acabou de traçar. Do lado de lá, do lado do governo provisório, você já citou o João Alberto, que é essa figura muito interessante, esse pernambucano interventor em São Paulo, irmão de um comunista que libera o PCB em São Paulo. Mas quais eram também as outras figuras que compunham esse governo provisório? Porque, de fato, era um movimento muito heterogêneo. Ao mesmo tempo que você tinha o João Alberto, você tinha o Miguel Costa, que era também tinha uma posição progressista ali no governo, você tinha figuras ali filogermânicas, filofascistas, o Góes Monteiro, o Dutra, que também compunham esse movimento, né? É bastante heterogêneo, né? A Aliança Liberal, ela é conhecida por essa heterogeneidade. A gente tem o Borges de Medeiros, que é um político, inclusive, totalmente ligado à política da República Velha, né? Da chamada República Velha. O próprio Getúlio era um cara, O né? Getúlio, né? Ele foi, acho que, ministro da Fazenda, se eu não me engano, do Washington Luiz, se eu não estiver enganada. Era um cara do sistema, né? Um cara do sistema, completamente. Daí a gente tem umas figuras mais jovens, né? A gente tem o próprio Lindolfo Collor, que vai virar ministro do Trabalho, né? Tem essas ideias um pouco mais arrojadas de fazer a harmonização entre a questão do trabalho e do capital, né? O Lindolfo Collor é parente do ex-presidente Fernando Collor, não é? Tem um parentesco. Eu acho que tem, porque essa família, né, ela é toda... É isso, são famílias, gente, que estão aí das capitanias hereditárias para cá, entendeu? Tem o Lindolfo Collor, a gente tem o Oswaldo Aranha, e tem a figura dos tenentes também, né? Isso. Que eu acho que são os grandes derrotados na Revolução de 32, Por quê? né? Porque os tenentes são o quê, né? Os tenentes, eles são oficiais de baixa patente, começam a surgir já na década de 20, e que faz muito parte do debate da época, né, de pensar que os civis não conseguem governar o Brasil, né, são corruptos, e daí vem da própria questão do exército ganhando força desde a Guerra do Paraguai, né? E daí, nesse sentido, esses oficiais de baixa patente começam a se mobilizar num discurso mais militarista, os militares que precisam controlar, né, enfim, né, cuidar do país. E daí a gente vai ter revoltas, inclusive de cunho progressista, né? A gente vai ter daí o Luiz Carlos Prestes, que vai entrar, que vai virar um tenente, né? Que já é tenente, que vai entrar na revolta. Enfim, Revolução de 24 em São Paulo, totalmente importante, né? Para a gente entender esses caminhos. E, ao mesmo tempo, esses tenentes, eles ganham uma certa popularidade porque eles defendem pautas que chamam a atenção, né? O fim da corrupção, eles pregam, né, pela assistência aos mais pobres. Então tem questões bastante interessantes no programa dos tenentes, né? Só que quando eles entram no governo Vargas, eles têm uma concepção muito estatista, né? Ou seja, como Vargas, a ideia é que eles dominem, né, através de uma ditadura, né? Porque é isso, é um governo de exceção, o governo provisório é um governo de exceção, e coloquem o Brasil nos eixos. Né? Essas ideias já entram em conflito com as próprias pessoas do governo Vargas, que tem uma perspectiva um pouco mais liberal. Né? Como eles se engajam bastante na Revolução de 32, né? Então, por exemplo, o movimento MMDC o estopim foi com os tenentes, né? Sim. São os estudantes, os mártires, né? Do movimento os mártires. Que são baleados, mortos ali num protesto. Exato, né? Exato. Na 23 de maio, né? Sim. Dia 23 de maio que vai virar avenida. E daí o que acontece? Com o fim da revolta de 32, São Paulo perde, né? E
pede de uma forma, assim, militarmente bastante ruim, né? Uhum. Mas os tenentes vão perdendo força dentro do governo provisório, Uhum. né? Isso se mostra, por exemplo, na Constituição de 34, né? Que o Vargas chama essa Constituição. Então, assim, esse argumento que São Paulo está em busca de uma nova Constituição, mas o Vargas já tinha chamado, Sim. entendeu? Já tinha data, né? Já tinha data, Uhum. né? Já estava uma mobilização, né? E, de fato, toda essa classe, essa elite perdedora da Revolução de 32 se organiza em 34. Uhum. Então, muito da Constituição de 34 tem vitória, né? É parte da vitória, do fruto político Claro. dessa burguesia, né? Dessas classes dirigentes de São Paulo que pedem a guerra no sentido Claro. militar, mas ganham politicamente. Porque também o Getúlio tinha percebido que não tinha como ele prescindir dos paulistas, né? Não tinha como ele conter a reação e arriscar também, né? Um outro movimento armado, uma outra eclosão de algum movimento. E tem uma passagem muito curiosa também, né? Que é aquele editorial famoso do Estadão, que é o Perdemos, mas Ganhamos, né? Uhum. Que diz que perderam a guerra, mas ganharam a Constituição. Toda essa narrativa criada em torno da derrota vitoriosa paulista, né, em 32. E isso é o que realmente define, acho que a Revolução de 32 é a criação dessas narrativas. O número de memórias de pessoas que escrevem sobre 32 de uma maneira muito elogiosa, né? Uhum. É extremamente interessante, né? A gente tem, assim, uma profusão de livros que vão falar sobre a batalha moral de 32, né? Claro. Graças a 32 nós temos a Constituição, né? Uhum. Então é muito interessante também a gente ver como o discurso, como a memória paulista conseguiu mobilizar, né? Uhum. E eu acho que é um fenômeno interessante também a gente pensar que, de fato, como você disse, não foi uma guerra fácil também por parte do governo provisório. 2.100 mortos. Claro. 2.100 mortos, a maioria paulista, Uhum. mas são 2.100 mortos. Uhum. Num país onde na Primeira Guerra Mundial morreu quanto? 200? Né? Sim. Enfim, a gente tem Então, assim, é um trauma Claro. para o Brasil, né? Uhum. Enfim, para o governo provisório, e ele também não pode se colocar de uma maneira assim, vocês são os perdedores, agora vem o revanchismo, né? Uhum. Eu acho que o Getúlio Vargas, inclusive, não tem essa tônica, né? Uhum. Assim, só para uma questão assim que eu acho bastante interessante, a gente estava falando dessas figuras, né, da burguesia industrial paulista. Sim. Quando São Paulo pede, algumas pessoas do movimento, né, que são os dirigentes do movimento, são exilados. Uhum. Então a gente tem o Pedro de Toledo, Certo. né, que vai para Lisboa. Que era o interventor de São Paulo durante a revolta, né? Exato. Uhum. O Roberto Simons, que é esse industrial extremamente importante, né, que lidera a Fiesp, o Ciesp, né, e se mobiliza na guerra de 32, ele se autoexila. Certo. Ele faz um autoexílio de 1 mês, vai para Buenos Aires Uhum. e depois ele volta. Ok. E depois, anos depois, ele vai entrar dentro do governo do Getúlio, Uhum. né? Ele vai fazer parte de comissões da indústria, fiscais, tem cargos no governo. Então é engraçado para a gente entender que, assim, no final das contas, a composição Claro. da elite se mantém, Claro. entendeu? Eu acho que talvez essa anedota do Simons é isso. O cara vai, perde, vai para Buenos Aires no alto exílio, depois volta e depois faz parte do governo. Agora, é impressionante, assim, talvez eu possa fazer esse paralelo com o risco de ser anacrônico, talvez para o historiador seja até mais difícil, mas impressionante como a Fiesp está à frente de processos reacionários, conservadores e retrógrados no país, né? Assim, Exato. o paralelo que a gente consegue fazer 32, 64, 2016, 2016 a Fiesp tem um papel fundamental na derrubada do governo Dilma Rousseff, né? Então, é muito curioso. Lendo o seu livro, eu fiquei com esse retrogosto de 2016 Exato. A todo instante, sabe? Exato. Eu acho que, inclusive, por uma questão pessoal, eu estava escrevendo isso em 2016, né? Comecei a fazer esse processo do mestrado em 2016. E é muito interessante, né? Porque a gente vê que as pautas, às vezes, continuam as mesmas. Uhum. Mesmo essa questão, acho que também, por exemplo, a gente pensar no fim da escala 6x1, Uhum. e daí você vai ver o empresariado, não só o paulista, né? Outras associações, mas eu acho que a Fiesp tem um papel também bastante crucial, porque ela realmente é uma federação que tem uma importância histórica, pelo tamanho da indústria em São Paulo, né? Claro.
Só que são os mesmos discursos, né? Uhum. Não muda muito. Mesmo, por exemplo, para a questão do avanço de leis trabalhistas. Claro. Então, da mesma forma que um empresário falava que, um Roberto Simons falava que o Código de Menores vai fazer com que a criança fique exposta à vagabundagem, que ela vai ficar na rua sem trabalhar, vai se tornar moralmente inferior, né? A gente tem o mesmo discurso hoje em dia. Mas o que o cara vai fazer, né? Se vai ter mais um dia para descansar, sabe? É a mesma coisa, é o mesmo discurso muito reacionário que continua na burguesia, na maior parte da burguesia industrial, né? Há poucos dias, uma integrante da direção da Fiesp disse que estava preocupada com o fim da escala 6 por 1, porque ela ia ao salão aos finais de semana, e se passasse a escala 5 por 2, não ia ter ninguém trabalhando aos finais de semana para atendê-la no salão. Então é essa mentalidade que comanda, né, a burguesia industrial paulista até hoje. Então, parece que assim, a gente às vezes fala e parece assim, nossa, você está sendo muito retrógrada, Sim. Ou você está falando só de 30, 32. De alguma maneira, a gente está falando de um discurso que ainda continua nos dias de hoje, claro. Da maneira mais, sei lá, né? Tipo, você vai fazer uma defesa e vai falar que alguém não vai fazer seu cabelo, né? É muito incrível isso, assim, né? Juliana, voltando a 30 e 32, né? Eu queria aprofundar um pouquinho essa questão dos tenentes que você já tratou, mas no teu livro também tem um debate historiográfico muito interessante sobre as visões da intelectualidade brasileira sobre o processo de 30. E ali você vai citar o Hélio Jaguaribe e a visão do Izebe sobre o processo de 30, e ele vai fazer um paralelo com os militares republicanos que proclamaram a República. Então, ali em 1889, né, no finalzinho do 19 e começo do século 20, quando estava se formando a República Brasileira, houve um enfrentamento entre militares que defendiam uma posição industrializada para o Brasil, que se confrontaram com uma certa oligarquia paulista agroexportadora, que no fim socorre o governo na revolta da Armada, na revolta federalista, mas que havia um choque ideológico, pelo menos, né, tanto é que depois no governo do Prudente de Moraes, esses militares vão perdendo poder e se instaura especificamente, justamente, a hegemonia paulista, né, na República Oligárquica. Mas o Jaguaribe e o pensamento ezebiano vê uma continuidade entre os militares de 89 e os militares de 30, principalmente nos tenentes, né? Eu queria te perguntar, o que você acha dessa avaliação? E eu fiquei pensando também, uma segunda pergunta aqui, muito no trabalho do Werneck Sodré, né? O Werneck Sodré, que vai dizer que, por princípio, as Forças Armadas Brasileiras, da sua formação histórica, têm uma formação progressista. Essa ideia ficou muito em desuso por conta do golpe de 64, que meio que desbancou essa tese do Sodré. Mas voltando a isso, né? Voltando a 1879, 15 de novembro e 30, né? E os tenentes, principalmente. Dá pra gente traçar algum paralelo entre formação democrática, progressista dos militares, com 8 de janeiro hoje, que também tá aí nesse ambiente, né? Para essa discussão. Como é que a gente pode encarar a participação dos militares nesses saltos modernizadores do Brasil? Então, eu acho que 89 existe uma disputa, né? Dos rumos dessa nova república, e eu acho que os militares tinham uma perspectiva positivista, né, principalmente, que está vinculado com essa ideia do Estado como um grande mantenedor da sociedade brasileira, né? É um viés autoritário, claro, né, óbvio. O que eu acho que muda, daí talvez seja a minha análise, né, é que eu acho que o que era o exército até 30? Não é um exército formado por... essa parte da baixa patente eram pessoas que vinham de camadas baixas, né? Vinham de uma classe trabalhadora, pauperizada, ou que viviam já as próprias dificuldades no cenário urbano. A gente está pensando num momento em que existe um grande fluxo de urbanização nas grandes capitais e é uma urbanização muito desordenada, né? Então, a gente tem situações de penúria, né? Falta de abastecimento de alimentos para a população,
alta de aluguéis. Então, tem todo um contexto que, de alguma maneira, afeta esses militares de baixa patente, né? E eles se mobilizam em torno dessa ideologia tenentista, mas assim, essa ideologia tenentista também não é algo progressista, né? Certo. Não existe uma ideia do povo, né? Uma ideia de um ascenso do poder popular. Existe uma ideia que esses militares vão fazer uma tutela do povo, né? E sanear a nação. E sanear né? a nação. Mas óbvio que em um momento em que existia uma visão tão limitada do que é a sociedade civil no Brasil, no momento que era dominado pela essa república oligárquica, e daí a república oligárquica a gente conhece, né, nos livros de história, o coronelismo, né, Claro. o mandonismo local, a violência, são frutos, né, estão presentes nessa república oligárquica. Fraudes né? eleitorais, né, que era uma pauta do tenentismo muito forte, né, eleições livres e justas, né, o voto universal. Exato, e daí tem um autor que chama Virgínio Santa Rosa, ele foi um dos primeiros a escrever sobre o tenentismo, e ele fala isso, né, ele fala, de alguma maneira, esses tenentes, eles estão vendo o que está acontecendo e estão se revoltando. Só que, óbvio, depois, principalmente do final da marcha, e daí a gente vai ter o Luiz Carlos Prestes, enfim, né, 1927, 28, né, os tenentes é isso, eles seguem caminhos diferentes. O Luiz Carlos Prestes vai virar um comunista, né, vai virar o principal dirigente do PCB, mas a gente vai ter outros que vão se aliar ao governo Vargas, vão participar do governo Vargas durante esse período do governo provisório, e a gente vai ter outros que vão virar protofascistas. Sim. Sim. Né? Então você vê que ainda não é como se esses militares tivessem como ideologia progressista. Eles estão se organizando porque eles estão vivendo aquela situação, né? Eles estão vivendo aquela situação de fraude eleitoral, de corrupção, de pauperização nos grandes centros urbanos e estão tentando se mobilizar para resolver isso, né? Agora, o que falta é uma ideologia da classe trabalhadora, né? Eu acho que é isso, né? Claro. Uma organização que fale que eles são trabalhadores, né? Claro. Mas daí dentro do exército também essas coisas ficam difusas. Você não é um trabalhador, você está servindo o seu país, claro. né? Você é um soldado. Que eu acho que é uma das coisas que faz com que a gente exista hoje, essa dificuldade da gente entender como o nosso exército brasileiro pode está arraigado com perspectivas extremamente reacionárias e golpistas, né? Só que são momentos diferentes da história, né? Claro, claro. A gente vai ter uma profissionalização do exército, inclusive mais para frente, né? Que tira um pouco esse lugar do soldado que se questiona, o soldado que está vivendo a vida lá da sociedade, vendo as penúrias. Soldado né? essa Exato. categoria que foi muito... É como se ele fosse alienado, né, através da estrutura do exército. Juliana, eu queria falar um pouquinho do Prestes, essa figura que, em alguns documentos, inclusive do PCB, não vou me lembrar qual década ali, mas em algum congresso, chegou a ser elogioso ao movimento de 32, porque estava ali num processo de ruptura com Getúlio, mas que foi sondado pelo Getúlio para assumir o comando militar da Revolução de 30, que se recusa, depois vai ser oposição aberta ao governo. E aí, uma pergunta bem específica, você disse que o Getúlio tinha essa característica não revanchista contra 32, né, anistiou os revoltosos de 32 e tal, só que não teve a mesma postura em 35, com o levante comunista, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa figura do Prestes, mas principalmente dos comunistas nesses anos, né, de 30 a 35, assim. É importante a gente entender que boa parte dos comunistas, tanto no PCB ou quanto alinhado a organizações partidárias proletárias de esquerda, né, eles não viam 30 como uma revolução, né, eles viam como, inclusive tem os escritos da época dizia que era um conflito entre imperialismos, certo. né, enfim, interesses da Grã-Bretanha, interesses americanos, né, muitos autores colocavam nesse prisma. Até porque era meio que a linha do PCB na época, né? Então, assim, não existia uma possibilidade de você fazer uma aliança com a burguesia nesse período, né? Então, se você for pensar, se você era um comunista organizado, né? Ou um operário organizado num partido ou numa organização comunista, você via 30 como
uma revolta de elite, né? Claro. Algo que não mudaria realmente a estrutura socioeconômica do país, né? 32 é a mesma coisa, a maior parte do PCB e as organizações operárias, elas não veem 32, as de São Paulo, né? Uhum. Elas não veem isso como uma possibilidade de uma revolta popular, né? Uhum. Eles não veem isso. E o Prestes, eu acho que desde 30 ele está fazendo essa movimentação, né? Já para entrar no PCB. Se eu não me engano, ele só vai se filiar ao PCB quando ele vai para a Rússia. Sim. Né? Sim. Demora, inclusive, um pouco para ele ser aceito pelo partido, né? Porque desconfiava um pouco dele, essa figura pequeno burguesa. Exato, exato. A gente tem umas dificuldades e depois ele consegue assumir, inclusive, e virar, né, um dirigente histórico do PCB por anos, né? Mas a gente tem essa dificuldade, assim, né? De alguma maneira, a figura do Prestes é interessante porque... E a figura dos comunistas, de maneira geral, não só do Prestes, vão demonstrar que essas revoltas são revoltas intra-elites, né? De uma certa forma, eles estão certos. Claro. Eles estão certos, né? O governo provisório não tem uma pauta extremamente popular e progressista. Claro, ele está querendo discutir questões do mundo do trabalho, mas não é um governo popular, né? E eu acho que é isso que os comunistas estão colocando. 32 mais ainda, né? Claro. 32 mais ainda. Em 35, a gente já tem uma outra tomada, né? Uma outra conjuntura, outro momento histórico. A gente também tem a figura dos integralistas, né? Sim. A gente está vivendo um momento histórico também de... Começa as ideologias totalitárias a aparecer, né, na Europa. Isso influencia de alguma maneira os caminhos que o Brasil vai ter. Então, eu acho que realmente o rigor, mas é o que a gente estava falando, né? O que faz um Roberto Simons participar de uma revolta conspiracionista contra o governo e depois, 1 ano, 2 anos, voltar a atuar nesse mesmo governo? É o fato que ele era da elite, né? A gente não está falando a mesma coisa de comunistas, né? Comunistas, não. Daí comunista é prisão, é tortura, é morte, O Prestes né? ficou 10 anos preso, né? Exato. De 35 a 45. Sim, porque ele não representava os interesses. 36 a 45, né? 9 anos preso, né? Ele vai ser preso no ano seguinte, depois do Levante. Então, mas aí é isso, ele não representa essa classe dirigente, claro. Ele não pode se recompor depois, né? Claro. No seu livro, inclusive, tem uma passagem muito interessante. O Otávio Brandão, esse dirigente histórico também do PCB, estava preso em 30. E aí, durante a Revolução, a população nas ruas e tal, estoura várias prisões e ele sai, ele escapa em uma dessas invasões. E ele diz ali, tal guarda, tal delegado de polícia, que era conhecido como espancador de operários, foge de medo, né? Então mas aí assim, o título desse delegado dava conta também de como o movimento operário era tratado nessa época, espancador de operários. Exato. E são diversos, espancar os operários dentro das fábricas, colocar vigias nas fábricas, né, para ver a conspiração dos trabalhadores, né? É isso, se você fazia a greve, você não tinha direito às férias, né? E não que isso tenha parado durante o governo provisório, é que agora existe um caminho, um canal de negociação, que é o Ministério do Trabalho, né? Sim. Que vai tentar mediar essas relações, tornar essas relações mais complexas, né? E 32, tanto em 30 como em 32, em momentos de revolta, a revolta acaba saindo do controle, né? Claro. Assim, você começa com uma revolta palaciana, mas isso pode ganhar as ruas. E quando ganha as ruas, você perde o controle, né? Isso era o medo, tanto das pessoas ligadas à Revolução de 30, o próprio governo provisório tinha esse receio, né? Quanto a elite paulista na Revolução de 32. Né? Temos que tomar cuidado para não sair do controle. Né? O medo de deixar o processo na mão das massas e Exato. Façamos a revolução antes que o povo a faça, né? Exato. Inclusive em 30, né, foi dita essa frase. É isso, né? E a ideia de você tomar conta do processo revolucionário, né, faz isso, né? Você evita com que haja um processo que vai desencadear coisas que você não está preparado para sofrer, né? Sim.
E o PCB, né, o movimento operário, vê essas brechas, consegue tentar trabalhar nessas brechas, né? Juliana, você vai dar um curso sobre 32, né? Nos vou. próximos dias. Conta pra gente, então, como é que faz para se inscrever, como é que faz para participar. Ah, legal. Esse curso vai ser na de extensão da FEFELESH, na USP. Certo. Né? Chama Batalha da Memória de 32. E a gente vai analisar esses discursos, né? Mas também muito pelo viés da economia política, né? Quais são os atores sociais de 32, como eles se mobilizam. A gente também quer pensar muito nessa questão da mobilização de um discurso racista, racialista, né? Xenofóbico, de colocar o paulista e o outro, né? Então, eu acho que são coisas que vão ser bastante interessantes para a gente aprofundar um pouco essa desmistificação da memória de 32. As inscrições estão abertas no site da FEFELESH, na USP, e daí as inscrições são livres, qualquer pessoa pode fazer, é gratuito e vai ser online também. Maravilha. Quais são as datas de novo? Começa dia 13/7. Maravilha. Ótimo. Legal. Tá? Então, bora aí se inscrever, gente, no curso da Juliana. E eu te agradeço muito por estar aqui com a gente hoje, discutindo essa data do 9 de julho. Obrigado por vir aqui aos nossos estúdios e vamos continuar conversando aí sobre todo esse processo Vargas e esse período histórico. Prazer foi meu, Lucas. Obrigada. Maravilha. E eu agradeço a você que acompanhou mais essa edição do BDF Entrevista. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.